Olá, professor Hamilton Quintela do TCC Sem Drama, tudo bem? Como é que você faz para não errar mais na citação? Para acertar nas citações do seu TCC, projeto de pesquisa, artigo, monografia, dissertação, tese? Vamos ver isso de uma maneira muito simples nesse vídeo. Topa? Então vem comigo. E, em primeiro lugar, eu preciso te dizer uma coisa. Só existem dois tipos de citação. Essa confusão que as pessoas fazem a respeito de citação em trabalho acadêmico é só para complicar a sua vida. Estou falando aí de professores, estou falando de orientadores, estou falando de instituições. Eu falo mesmo, tá? Só existem dois tipos de citação. Só existe a citação direta e a citação indireta. Hamilton, então por que existem tantas regras de citação? Porque existem diferentes fontes referenciais. Você tem livros, outras produções científicas, vídeos, sites, a Bíblia pode ser uma referência, a lei pode ser jurisprudências no caso do direito. Então você tem diferentes fontes referenciais. Por isso, às vezes, as pessoas fazem alguma confusão. Mas quando a gente fala de livros e outras produções científicas, artigos, monografias, dissertações, teses, só existem duas maneiras de citar. Aliás, para todas as fontes só existem duas maneiras de citar. E que nesse vídeo a gente vai se concentrar nesse principal material de subsídio da produção científica, esse principal material de referências, que são os livros e as outras produções científicas, tá? Vamos simplificar isso com um exemplo? Primeiro eu só queria te dizer o seguinte, o que é uma citação direta? Citação direta é aquela em que você copia o autor citado, ou seja, você copia o conteúdo do autor original, exatamente como ele escreveu e traz para o seu trabalho. E aí nós vamos ver isso na prática. E uma citação indireta é aquela onde as pessoas costumam dizer assim, vamos parafrasear, né? Paráfrase. Quando você lê um conteúdo, interpreta aquele conteúdo e reescreve no seu trabalho, não exatamente igual está no conteúdo original, mas fazendo a devida citação para você não cometer um negocinho chamado exatamente plágio, que é um negocinho que a inteligência artificial, sim, comete direto. Por isso você não pode confiar em todos os resultados das inteligências artificiais. Isso é um erro sistêmico da inteligência artificial que você não vai corrigir com um comandinho, com prompt. Você tem que corrigir se você for programador. Então muito cuidado com isso, aprende a fazer citação, porque aí você não erra e nem deixa a inteligência artificial te enganar. Agora eu quero te mostrar isso em exemplos muito simples, de maneira muito prática e direcionada, com um material que inclusive eu uso com os meus alunos no TCC Sem Drama. Olha que privilégio, trouxe aqui para você material exclusivo. Claro, é um pedacinho do material que eu uso, mas vai te ajudar bastante. Bora lá comigo! Bom, agora vocês vão ver comigo exemplos de citações diretas e indiretas. Vamos começar pela citação direta curta. O que é uma citação direta curta, Hamilton? É aquela que tem até 3 linhas no seu conteúdo. Tá escrito lá no trabalho da outra pessoa em um determinado número de linhas, mas quando você escreve no seu trabalho, isso fica em até 3 linhas. Esse conteúdo fica em até... Você copia e coloca no seu trabalho, ele fica em até 3 linhas. Qual que é a regra? A regra é a seguinte. Você menciona o último nome do autor, ano da obra e página. Na citação direta, você tem que colocar a página para a pessoa que está lendo o seu conteúdo poder ir lá no autor original e identificar naquela página se você copiou exatamente como estava lá no original. Então, exemplos para você, olha aqui. Segundo Anderson, 2006, página 19, aí eu abro aspas. Sim, quando não há recuo, quando a citação é direta curta, o conteúdo do autor original tem que estar entre aspas. Segundo Anderson, 2006, página 19, a economia busca desenvolver modelos simples e facilmente compreensíveis que descrevam fenômenos do mundo real. Fecha aspas. O que está dentro das aspas é o que o Anderson disse, eu só trouxe para o meu trabalho, não cometi plágio fazendo isso. Ao defender a ideia do espaço como abre aspas, porque o conteúdo que vem agora é o conteúdo desse autor, que inclusive é Milton Santos, que eu usei na minha dissertação de mestrado. Ao defender a ideia do espaço como abre aspas, conjunto indissociável de sistemas de objetos e de ações, Santos, 2006, página 12, coincidentemente o mesmo ano do Anderson aqui, nos apresenta a imagem dos territórios como híbridos, constituídos de formas e conteúdos. Veja que eu pego um pedaço do que o Santos disse e faço uma observação em cima do que o Santos falou. Mas como tem uma parte que é copiada, portanto, citação direta tem que estar entre aspas e o autor tem que estar citado com o seu último nome, além do ano e da página. Hamilton, e se for uma citação direta longa? É isso que a gente vai ver agora. Se você trouxer o conteúdo para o seu trabalho copiado e ele der mais de 3 linhas dentro do seu conteúdo, nós chamamos de citação direta longa, né? E aí você tem o recuo, a redução da fonte e a citação. Então você vem lá escrevendo seu texto, normalmente, quanto ao diálogo entre disciplinas para alcançar o conhecimento, considera-se que, agora eu vou colocar uma citação direta longa, que tem mais de 3 linhas no meu conteúdo.
Então eu tenho que diminuir a fonte, se eu estou usando uma fonte 12, eu vou usar uma fonte 10, eu vou fazer um recuo e eu vou tirar o espaçamento entre linhas. E aí eu faço a citação. Aqui, obviamente, não há necessidade de aspas, porque o recuo já te mostra que aquele texto, né, ou mostra para o seu leitor que aquele texto não é seu, você está usando o texto de um outro autor. A globalização, como tal, é independente da existência ou não das disciplinas, já que seu objetivo é falar de como são as coisas e os acontecimentos na realidade, globais e unitários, complexos e compostos, né? Aí vem toda a ideia aqui do Zabala, 1990, página 19. Atenção! Hamilton, Zabala está todo escrito aqui em letras maiúsculas. Pois é, a ABNT atualmente diz que só precisa da inicial. Mais uma vez, note, é uma citação direta, portanto tem o último nome do autor, ano e página. A ABNT hoje preconiza que aqui poderia ser só o Z maiúsculo, só o Z do Zabala. Por que eu coloquei aqui o Zabala todo em letra maiúscula? Porque algumas instituições e orientadores ainda não aderiram, ainda exigem que no final da frase, dentro do parêntese, o autor apareça, né, com todas as letras maiúsculas, tá? Então tome cuidado com isso. O correto pela BNT seria colocar só o Z, mas eu coloquei aqui, diferente da BNT, para poder chamar a sua atenção. E a citação indireta, Hamilton? Citação indireta é aquela em que você lê, interpreta, reescreve. A tal da paráfrase, né? Ah, Milton, é melhor usar citação direta ou indireta? Eu diria que é melhor usar um volume maior de citações indiretas, mas é legal mesclar as duas no seu trabalho. Essa é uma dica que ninguém vai te dar de maneira indireta, como eu fiz agora. Na citação indireta, você não precisa colocar aspas, você não precisa recuar, você traz a ideia de um outro autor, mas com a sua interpretação e do jeito que você escreveu. E, portanto, você também não precisa colocar página, apenas o último nome do autor e ano. Como aqui, ó. Em seu percurso histórico, a geografia cultural, de acordo com o que nos ensina Claval, 2007, teve 3 fases distintas e aí vem as 3 fases. Talvez o Claval tenha dito isso até em mais de uma página. Eu resumi a ideia do Claval, coloquei aqui e citei de maneira indireta. E eu poderia ter colocado também o Claval no final, aqui, entre parênteses, no final da frase, e aí mais uma vez eu lembro. Hoje a ABNT diz que você só precisa colocar o C maiúsculo, mas cuidado, porque as exigências do seu orientador ou a exigência da sua instituição ainda pode ser grifar o nome todo em maiúsculo. No caso dos alunos do TCC Sem Drama, a gente sempre verifica com a instituição, com o orientador, para poder orientar da melhor maneira possível. Mais um exemplo aqui para você quando você tem mais de 2 ou 3 autores, tá? Aliás, 2 não, 2 você cita os 2 autores, quando você tem mais de 3 autores. Então imagine que você lê um livro lá que tem Zara e vários outros autores. Zara é um dos autores, tem vários outros. É interessante notar que os estudos sobre empreendedorismo social, né, e aí eu puxo aqui, ó, Zara et al. Sim, quando você tem, né, 3 ou mais autores, você coloca et al, porque você não precisa sair colocando o último nome de todos os autores. Pega só o primeiro, coloca lá. Depois et al, que significa, entre outros, 2008, e sobre empreendedorismo ambiental, Schaffer, 2002, ou seja, estou citando 2 autores aqui, apresenta um volume maior e anterior de publicações. Por que eu estou te mostrando esse exemplo aqui? Só para te falar que quando tem 3 ou mais autores, você pode usar o recurso da expressão et al, entre outros. Mas a regra é a mesma, citação direta, último nome do autor, ano e página. Citação indireta, último nome do autor e ano. Então, simplificando é isso, apenas 2 tipos de citação, as regras vocês viram aí nos exemplos, e a melhor forma de ver uma regra é assim, né? No próprio exemplo aplicado. Não precisa fazer confusão mais. No TCC Sem Drama, obviamente, eu mostro para os meus alunos como citar todas as outras fontes referenciais, dou várias outras dicas, mostro várias outras técnicas e oriento de maneira personalizada para que eles façam o trabalho de maneira muito mais simples e rápida. Mas eu espero que essas dicas sobre as citações te ajudem. Se te ajudaram, se você entendeu, deixa aí o seu like, se inscreve também no canal, ativa aí o sininho das notificações, famosas notificações. Se você tiver interesse, e eu gostaria muito que você fizesse isso, vai aí na descrição do vídeo, em algum lugar tem o link para você conhecer o TCC Sem Drama e ter acesso não só a essa técnica que eu te mostrei aqui, mas todas as outras que vão transformar o seu TCC em algo muito mais simples do que você imagina que ele tem que ser ou do que te convenceram que ele deve ser.